Irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Nós vamos continuar a nossa sequência de mensagens na carta de Filemon e eu quero convidar você para lá. Nós faremos a leitura nessa noite do versículo 8 até o versículo 14. Filemon, do versículo 8 até o versículo 14, é a leitura que nós faremos nessa noite. Embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que deves fazer, prefiro pedir-te confiado no teu amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Anteriormente ele te foi inútil, mas agora é muito útil para ti e para mim. Eu o envio de volta a ti como se estivesse enviando o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse na prisão por amor do Evangelho, mas eu não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que a tua bondade não fosse forçada, mas sim espontânea. Que Deus aplique no nosso coração a palavra dele. Recapitulando um pouco aquilo que a gente viu na semana passada, a carta de Filemon foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso em Roma, e ele escreveu essa carta para lidar com um caso de intriga, de conflito entre um crente de Colossos chamado Filemon e um escravo fugitivo chamado Onésimo. Paulo está lidando com esse caso nessa carta, e o objetivo central dele, em tudo aquilo que ele escreve nesses 25 versículos, é justamente promover a reconciliação, é convencer Filemon para que ele perdoe Onésimo e não aplique a Onésimo nenhum tipo de disciplina desumana. E hoje à noite nós estaremos analisando o cuidado que o apóstolo Paulo tem quando está lidando com esse caso aqui de reconciliação, e estaremos também aprendendo, à medida que nós caminhamos por esses versículos aqui, estaremos aprendendo sobre liderança, serviço e compaixão com o apóstolo Paulo. Na exposição passada, a maior parte da nossa atenção foi colocada sobre Filemon, e eu sugeri para vocês que nos 7 primeiros versículos da carta, a gente vê em Filemon uma vida cristã que é digna de ser imitada. Filemon era um crente amável, atuante na obra, hospitaleiro, que não media esforços, que era um canal de alegria para o povo de Deus, e a gente viu, olhando para Filemon, o que é uma vida cristã digna de ser imitada. Mas nessa parte da carta que a gente leu nessa noite, do versículo 8 ao 14, eu quero enfatizar para vocês não mais a vida de Filemon, mas a vida do apóstolo Paulo. E nós veremos como a vida de Paulo mostra para nós um exemplo do que é uma liderança segundo o coração de Deus, uma liderança saudável, uma liderança centrada no Evangelho. E nós iremos orar então, olhar para a história desse homem de Deus e aprender sobre serviço e compaixão para a nossa própria vida cristã. E é bom, irmãos, que a gente aprenda sobre esse tema de liderança, porque esse é um tema que é inevitável. Não tem como você evitar esse tema no seu dia a dia. Desde os primeiros dias da sua vida, você já foi envolvido nesse tema. Estando sob a liderança dos seus pais, estando sob a liderança da equipe médica que estava tirando você de sua mãe. Então, desde pequeno, a gente já está lidando com essa questão da liderança, seja na igreja, no trabalho, na família, na sociedade de um modo geral. Nós sempre estamos lidando com essa questão, e é bom que a gente olhe não para o mundo, não para as opiniões seculares e mundanas sobre liderança, mas que a gente olhe para a palavra de Deus, a fim de que possamos identificar uma liderança segundo o coração de Deus. E nós faremos isso olhando para esses versículos. Eu quero identificar com vocês, primeiramente, o estilo de liderança do apóstolo Paulo. Nós veremos isso do versículo 8 até o versículo 9, onde ele diz: embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que deves fazer, prefiro pedir-te confiado no teu amor. Existem basicamente 3 coisas que eu quero identificar com vocês sobre a liderança do apóstolo Paulo nesses poucos versículos. E eu começo com uma negativa, com 2 negativas, na verdade. Em primeiro lugar, Paulo não era um líder ditador. Essa é a primeira negativa. Nós vamos ver primeiramente o que Paulo não era. Ele não era um líder
ditador. O ditador é conhecido como aquele tipo de pessoa que não nasceu com o botão de pedir. O ditador não sabe pedir, ele sabe apenas mandar, ele sabe apenas dar ordens. Mas Paulo não era assim. Nós vemos aqui ele dizendo, olha, embora eu tenha plena liberdade para dar ordens, para trazer ordens para você, eu prefiro o quê? Eu prefiro pedir. Eu prefiro pedir confiado no seu amor. Paulo reconhecia a sua autoridade apostólica e ele sabia que podia usar essa autoridade como apóstolo para coagir Filemão, para empurrar Filemão, para forçar Filemão aquilo que ele devia fazer, ou seja, perdoar Onésimo e não aplicar nenhum tipo de punição desumana. Mas Paulo não aplicou nenhum tipo de autoritarismo nesse caso. Ele não obrigou Filemão a perdoar Onésimo, e isso por uma razão simples, que a gente deve aprender. Paulo reconhecia a diferença entre uma obediência forçada, uma obediência mecânica e uma obediência voluntária, e uma obediência afetuosa. Ele sabia a diferença entre você obedecer por obrigação e você obedecer por opção. E é bom que a gente entenda essa diferença. E quando nós falamos de obedecer a Deus, nós temos que cavar um pouco em nosso próprio coração e ver qual é o fundamento, qual é a base da nossa obediência. Por que nós estamos obedecendo? Por que nós fazemos o que fazemos? Por que eu digo isso? Porque a grande questão não é apenas fazer, é por que você faz. Deus não se agrada, como a gente vê na Bíblia, de uma obediência mecânica, de uma obediência forçada, de uma obediência fria, de uma obediência pesarosa. Deus não se agrada desse tipo de obediência. Deus se agrada de uma obediência voluntária, de uma obediência afetuosa, de uma obediência que nasce não de um conjunto de regras, mas de uma obediência que nasce de um coração que ama a palavra, que ama a Deus. Imagine, por exemplo, se eu estou voltando para casa e eu trago algumas flores para minha esposa, eu trago algumas flores para Yasmin. E aí ela recebe aquelas flores com muita alegria, ela olha para mim e pergunta, por que você trouxe essas flores? E aí eu digo, porque eu estou lendo um livro sobre 5 regras para ser um marido perfeito. E como eu quero obedecer aquele livro, eu comprei as flores e trouxe para você. O semblante dela iria mudar rapidamente. Por quê? Porque eu não trouxe aquelas flores por amor, eu trouxe porque simplesmente estou obedecendo a certas regras. Então vocês notam a diferença entre você obedecer por amor e você obedecer por obrigação? É bem diferente. E essa obediência forçada é uma coisa reprovável. Não seria legal eu fazer isso com a minha esposa, muito menos com o próprio Deus. A verdade, irmãos, é que obedecer a Deus por obrigação é a forma mais sutil que existe de legalismo, de hipocrisia. Por quê? Porque no fim das contas, você vai estar fazendo uma coisa que você reprova no coração. Suas mãos vão estar tomando uma atitude que o seu coração reprova. Você vai estar fazendo aquilo, mas não estará fazendo de todo o coração. E é por isso que Deus não se agrada desse tipo de obediência, porque é uma falsa obediência. Mas por outro lado, uma obediência espontânea que nasce de um coração que compreende a palavra de Deus e que aprova a palavra de Deus é uma coisa que agrada ao Senhor. A pessoa que obedece a Deus não simplesmente porque é o dever dela, mas porque ela ama a Deus, porque ela sabe que aquele é o melhor caminho. Não simplesmente obedecer com medo do inferno. Olha, eu vou fazer isso porque eu tenho muito medo de ir para o inferno e penso numa coisa ruim ao inferno, então eu vou obedecer. Não é isso. É você obedecer por amor. É você obedecer porque ama. É o tipo de pessoa que faz com as mãos aquilo que aprova no coração. É esse tipo de pessoa que Paulo tem em mente enquanto ele escreve essas palavras aqui. Paulo queria que Filemão perdoasse Onésimo, não por causa de uma obrigação pesando sobre ele, mas ele queria que Filemão perdoasse Onésimo por causa do amor. E esse é o verdadeiro perdão. O verdadeiro perdão nasce de uma pessoa que compreende a graça de Deus, que recebe a graça de Deus e que espalha essa graça de Deus por meio do seu serviço, por meio do seu perdão, por meio da sua vida. É por isso que Paulo não traz aqui uma ordem, em si um pedido. Ele mostra aqui que não é um líder ditador. Se Paulo fosse um líder ditador, ele nem mesmo teria escrito isso tudo. Ele não teria escrito essa carta. Ele teria simplesmente escrevido, Filemão, perdoe Onésimo. Quer você goste disso, quer não, perdoe ele. Se você não gostar, engula, mas perdoe. Se Paulo fosse um líder ditador, é isso que ele iria fazer. E essa é a diferença entre um líder ditador, entre um líder autoritário e um líder saudável. O líder saudável, ele oferece carona para você, até o ponto que você precisa ir. Mas o ditador não, ele atropela você com a autoridade dele e arrasta você até o ponto em que ele quer que você chegue. Mas essa não é a reação de Paulo, porque Paulo sabe que a única coisa que o autoritarismo, que essa ideia ditadora desperta nas pessoas é uma obediência que não agrada a Deus. Mas por outro lado, aqui é a nossa segunda negativa,
Paulo não era um líder que rejeitava totalmente a autoridade. Paulo não era um ditador, mas Paulo também não era um liberal. Paulo não era alguém que era omisso. Veja, o liberal, ele é conhecido como aquele tipo de pessoa que tem basicamente duas marcas em sua vida. Primeiro, ele é descuidado com as regras. Segundo, ele rejeita qualquer tipo de autoridade. Esse é o liberal. Mas Paulo não é assim. Veja o que ele diz. Ele sabe disso, ele tem consciência disso. Eu tenho plena autoridade em Cristo para te ordenar o que deves fazer. É isso que Paulo diz. Ele é consciente da sua autoridade. Vemos aqui que ele era consciente da sua autoridade, primeiramente, como apóstolo de Cristo e também como pai espiritual de Filemon, como a gente vai ver no finalzinho da carta. Então nós vemos que Paulo tinha essa consciência. E percebam comigo no texto que ao mesmo tempo que Paulo não impõe a sua autoridade, ele impõe a autoridade de alguém maior. Ele impõe a autoridade do próprio Deus. Ele diz: Filemon, tem uma coisa que você deve fazer, que é o seu dever, que é a sua obrigação. Eu não vou estar aqui apresentando meus títulos, forçando você, mas você sabe. Você sabe que eu tenho a minha autoridade como apóstolo de Cristo e você sabe que você tem a sua obrigação como cristão. O perdão era algo fundamental e Filemon deveria perceber esse dever dele como cristão. E Paulo está lembrando isso. Você tem uma regra, você tem um dever, você tem uma obrigação. Então existem basicamente dois lados na história. O cristianismo não é uma religião só de regras. Faça isso, não faça aquilo, deixe de fazer aquilo. Não é só isso. Mas também não é uma religião totalmente desprovida de regras, onde você vem e faz o que quer, com quem quer, quando quer. Não são esses dois extremos. Perdoar era o dever de Filemon, a obrigação de Filemon. A grande questão aqui é se Filemon iria fazer isso de modo voluntário ou de modo obstinado. Resumimos isso dizendo que Paulo não era alguém que liderava com mão de ferro, mas também não era alguém que liderava com mão de açúcar. Ele não era aquele líder que obrigava as pessoas a cumprirem certas regras com autoritarismo, mas também não era aquele cara que dizia: olha, está tudo liberado, libera geral. Se Paulo fosse um líder liberal, ele teria escrito isso, ele teria colocado na sua carta: Filemon, olha, se você quiser perdoar Onésimo, perdoa. Se não quiser perdoar, também não perdoa. Se quiser matar, pode matar. Se ele fosse liberal, ele teria escrito isso. Mas Paulo não é cativo a nenhum desses extremos. A liderança de Paulo não estava fundamentada nem no autoritarismo, nem no liberalismo. Ele era o que eu quero chamar de um líder centrado, um líder que liderava por meio do discernimento. E a frase-chave para a gente entender isso aqui, essa é a terceira marca de Paulo. A gente já viu duas negativas. Paulo não era um ditador, não era um liberal, e Paulo era um líder centrado. Ele diz assim: prefiro pedir-te confiado no teu amor. Essa é a frase-chave. Eu prefiro pedir, não dar uma ordem, não obrigar você, não ameaçar você, eu prefiro pedir. É assim que Paulo lidera Filemon nesse caso, com um discernimento fantástico. É mais ou menos como se ele estivesse dizendo assim: irmãos, Filemon, eu conheço você, eu sei do seu amor, eu sei da sua maturidade, eu sei da sua reputação, eu sei da sua vida cristã. Eu não preciso me apresentar para você trazendo regras, lembrando você da minha autoridade, porque eu sei que eu não vou ter dificuldades com você nessa questão. Então ele conhece Filemon e lidera Filemon à luz desse discernimento, mostrando a ele o dever de perdoar Onésimo. A liderança dele, irmãos, deve servir de exemplo para nós. Ele não conversa com Filemon como se fosse um general conversando com o seu soldado. Ele conversa como um amigo conversa com seu companheiro, de um modo simples, dizendo: você sabe que você é meu camarada. O líder centrado é exatamente esse, uma pessoa que lidera por meio do discernimento, do entendimento, da inteligência. Paulo conhecia Filemon e ele lidera à luz desse conhecimento. Agora, qual é a importância que isso tudo tem para a nossa vida? Deixa eu trazer algumas aplicações. Primeiro, liderar as pessoas não é simplesmente você obrigar as pessoas a fazerem certas coisas. Isso está longe de ser aquilo que a Bíblia chama de liderança, muito longe. Se você é um líder em sua casa, no seu trabalho, ou em sua igreja, ou na sociedade, essa é uma lição especialmente importante para você. Não é legal você sair por aí obrigando as pessoas a fazerem aquilo que elas odeiam fazer. Não é legal fazer isso. Agora, irmãos, deixa eu abrir um parênteses. Eu sei que a disciplina deve ser algo que permeia, que acompanha uma boa liderança. Depois que o pecado entrou no mundo e depois que uma coisa chamada carne passou a fazer parte da natureza humana, é impossível liderar sem disciplinar. Só existe um lugar onde será possível liderar sem disciplinar:
Uma pequena palavra, céu. Só lá é possível liderar sem disciplinar. Mas, seja no trabalho, na igreja ou na sociedade, sempre, enquanto o pecado existir, haverá uma liderança acompanhada pela disciplina e pela autoridade. Mas, como a gente vê aqui, o amor e o diálogo são essenciais para a vida de qualquer líder. O ideal não é simplesmente você impor e atropelar os outros com a sua autoridade, mas é você estabelecer uma liderança saudável, onde você não sai por aí obrigando as pessoas a fazerem certas coisas, mas onde você vai ensinar e influenciar as pessoas por meio da conversa, da sabedoria e do diálogo a fazerem aquilo que elas devem fazer. Então, o ideal é que, como líder, você use não algum tipo de autoritarismo, mas que você use o seu amor, a sua sabedoria, o diálogo para despertar nas pessoas, despertar nos seus liderados o desejo de fazerem aquilo que eles devem fazer. E isso é bem diferente de ser um ditador. Bem diferente. O ditador não conversa, o ditador não está interessado se vai despertar alguma coisa boa ou ruim em você, ele simplesmente atropela você. Mas é esse diálogo e esse amor que a gente nota aqui nas palavras de Paulo. Ele não está ameaçando, não está forçando o Filemon, ele está conversando e influenciando o Filemon a fazer aquilo que ele deve fazer como cristão. Segundo, liderar as pessoas não é você liberar geral, como a gente viu do outro extremo. Um líder liberal, ele é tão destrutivo para uma comunidade ou para uma instituição quanto um líder autoritário. Então, nós não devemos idolatrar a autoridade, mas também não devemos desprezar totalmente a autoridade. Existem situações onde a autoridade não vai ser opcional, ela vai ser necessária, muito necessária. Leia as cartas de Paulo e eu vou ilustrar para vocês o que eu estou querendo dizer com isso. Leia as cartas de Paulo e você nota que em alguns casos Paulo usava a sua autoridade como apóstolo, junto com a autoridade da igreja, de um modo mais firme. Ele usava a sua autoridade como apóstolo para estabelecer a ordem, para estabelecer a pureza da igreja de uma maneira mais firme. Leia 1 Coríntios, 2 Coríntios, depois leia Gálatas e compare essas cartas com a carta aos Filipenses. E você verá que nessas três cartas aqui, na carta que ele escreve aos Coríntios e aos Gálatas, Paulo usa a sua autoridade de uma maneira bem mais firme, como ele usa com os Filipenses. Por quê? Porque Paulo tem discernimento. Do mesmo jeito que um marceneiro, ele usa um pulso mais firme quando está martelando um prego em uma madeira mais dura do que o normal, assim também Paulo, lidando com corações mais duros, ele usa a sua autoridade de uma maneira mais firme para martelar a palavra de Deus no coração do povo dele. Então, essa é a liderança que agrada a Deus. Obrigar as pessoas a fazerem aquilo que não querem não é legal. Liberar as pessoas para fazerem qualquer coisa não é legal também. Como pai, como patrão, como mãe, como líder, como pastor, como ministro, você deve usar a sua autoridade com discernimento. Existem muitas famílias, muitas igrejas, muitas empresas que são destruídas justamente por causa da omissão dos líderes. Eu falo aqui do tipo de situação onde o filho faz o que quer dentro de casa, manda e desmanda, quebra e conserta, e os pais não fazem absolutamente nada, não lideram. Eu falo aqui também no tipo de situação onde um membro comete qualquer tipo de pecado no meio da igreja e a liderança simplesmente faz uma vista grossa, porque afinal de contas, lidar com esse negócio de disciplina e autoridade é uma coisa que gera muita cara feia em nossos dias, então é bom a gente se afastar disso. Ou então na empresa, onde o empregado trabalha quando quer, como quer, e o patrão não diz nem sequer uma palavra, ele é omisso. E é assim que a instituição começa a ser destruída por causa da omissão. Esse é um perigo de ser um líder liberal e nós devemos correr desse perigo. O autoritarismo e o liberalismo são dois extremos que nós devemos evitar. Liberar as pessoas é você conhecer as pessoas e você conduzir as pessoas com discernimento. A palavra-chave é discernimento, é o que nós chamamos aqui do jogo de cintura. Se trata de você ter discernimento de cada pessoa e esse discernimento vai conduzir você na sua liderança. Na igreja, por exemplo, tem casos onde você não precisa ter um pulso mais firme, onde uma simples conversa resolve. Você sabe da maturidade que o irmão tem, você chega lá, conversa com ele, uma simples conversa está resolvido. Tem outros casos não, tem outros casos que exigem um pulso mais firme.
Pegando outro exemplo aqui, quando você olha para a vida de Jesus nos evangelhos, você nota a mesma coisa. Existe uma diferença enorme na maneira como Jesus fala com os seus discípulos e na maneira como Jesus fala com os fariseus. Ele usava a sua autoridade de acordo com cada pessoa, com cada situação. Então, para ser um líder saudável, você deve conhecer cada um, conhecer o seu povo e ter a habilidade de aplicar a palavra de Deus em cada casa. Resumimos esse primeiro ponto dizendo que o líder centrado é aquele que reconhece a insignificância de uma obediência forçada, reconhece o perigo da liberalidade e que lidera por meio do discernimento, da inteligência e da sabedoria concedida por Deus. E essa é uma lição para qualquer tipo de liderança que você tenha que exercer na vida. No versículo 9 ao 10, nós lemos sobre o estado e a produtividade de Paulo. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Veja o que Paulo diz sobre si mesmo. Ele começa falando sobre o seu estado, como se estivesse reforçando o seu argumento em favor de Onésimo. E, em primeiro lugar, ele se identifica, como a gente observou na mensagem passada, de uma maneira humilde, como Paulo, o velho. Alguns comentaristas dizem que Paulo tinha cerca de 60 anos quando ele escreveu essas palavras. A idade dele já estava bem avançada, colocando várias limitações na obra que ele realizava como apóstolo. Mas a referência aqui, quando Paulo diz que é o velho, não é apenas a sua idade, é também ao seu estado. Ele está dizendo que é uma pessoa desgastada pelas lutas que ele enfrentava, pelas perseguições, pelas surras, pelas preocupações com a igreja de Deus. Ele já estava desgastado, sabe? Nós podemos dizer, usar a nossa imaginação para olhar para aquele senhor de idade com 60 anos, mas com aparência de 80 anos. Geralmente a gente usa essa linguagem aqui no Nordeste. Rapaz, fulano é acabado. O que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que ele tem 20 anos, mas parece que tem 40. É assim que a gente diz, rapaz, fulano é acabado. Eu acredito que Paulo, se a gente pudesse ter um vislumbre de quem ele é, nós veríamos aquele camarada com 60 anos, mas com a aparência de 80. Com a pele surrada pelo sol, com a voz meio rouca de anunciar e gritar o evangelho de Jesus Cristo, com várias cicatrizes no rosto, nas costas, no seu corpo, com várias cicatrizes que ele carregava como apóstolo de Cristo. É aquela pessoa acabada, o velho, como ele diz aqui. E em segundo lugar, ele lembra a Filemon que estava preso por causa do evangelho. Já abordamos isso na mensagem passada. Ele está, de certo modo, preparando o coração de Filemon, dizendo, olha, diante do sacrifício que eu estou fazendo pelo evangelho, o sacrifício que eu estou pedindo a você é coisa muito simples. Eu estou preso, eu já estou fazendo aqui o maior sacrifício. Eu não estou pedindo a você, diz o apóstolo Paulo, uma coisa que eu não faço. Paulo não adotava aquele velho lema de alguns líderes que dizem, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Paulo era diferente. Ele dizia, faça o que eu digo e faça o que eu faço. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Mas o que mais chama a nossa atenção nesse ponto do texto é a produtividade do apóstolo Paulo. Apesar de todas essas limitações e dificuldades, ele continuou sendo produtivo. A produtividade de Paulo para o reino de Deus era uma produtividade inabalável. De algum modo, a gente já observou isso, quando Onésimo saiu de Colossos até Roma, ele caiu nos braços do apóstolo Paulo. Paulo pregou o evangelho a ele na prisão e ele foi convertido, lá mesmo. Naquele período, quando Paulo estava preso, ele diz aqui, eu gerei Onésimo quando estava, aonde? Em uma mansão. Quando estava confortavelmente pregando o evangelho no meio da rua? Não, eu gerei Onésimo quando eu estava na prisão. Mesmo na prisão, com o corpo desgastado, Paulo anunciou o evangelho. Mesmo naquele contexto de perseguição e dificuldade, ele anunciou o evangelho e Onésimo foi salvo por essa pregação. E, irmãos, nós temos muito que aprender com isso. Existem crentes que só são produtivos na obra de Deus quando tudo está dando certo. Diferente do apóstolo Paulo, que era produtivo, não apenas quando tudo estava dando certo, quando a situação estava confortável, mas inclusive quando tudo estava dando errado. É por isso que devemos olhar aqui para a história do apóstolo Paulo nessa carta e entender que nunca devemos deixar que os sofrimentos e as limitações dessa vida paralisem a nossa obra. Paulo não deu uma pausa. Olha, eu estou preso aqui, está difícil, já chegamos a um ponto muito grave, então eu vou dar uma pausa, quando eu sair da prisão, talvez eu retorne. Ele não fez isso, ele continuou pregando, ele continuou escrevendo, continuou anunciando o reino de Deus. Então, irmãos,
Nós não devemos deixar que as circunstâncias impeçam a nossa produtividade. Não importa quantas dificuldades você está enfrentando em sua vida, você enfrenta, eu enfrento, todos nós enfrentaremos. Mas não importa quantas dificuldades e limitações a gente enfrenta em nossa vida, sempre haverá algo que a gente pode fazer para o reino de Deus. A verdade bíblica é que não existe o crente imprestável. Rapaz, fulano ali é crente, mas sabe, é imprestável. Ele já procurou alguma coisa para fazer para Deus e nunca achou. Não existe isso. Todo crente tem o seu dom, tem o seu talento, tem a sua habilidade para servir a Deus. Cabe a nós identificar isso em nossa própria vida e, na medida do possível, também na vida dos outros, identificar primariamente em nossa própria vida como é que podemos servir a Deus, dentro das nossas capacidades, dentro das nossas limitações e dentro das nossas obrigações como crentes. Mas eu penso que nós temos um problema nessa área e eu preciso que vocês pensem comigo sobre isso. Nosso grande problema é que sempre tentamos arrumar algum tipo de desculpa ou algum tipo de justificativa para explicar a nossa negligência na obra do Senhor, para explicar a nossa omissão no reino de Cristo, para explicar a nossa negligência. Meu emprego é duro demais. Se não fosse, com certeza eu ia servir Jesus. Sabe, minha faculdade me puxa demais. Se não me puxasse, eu iria para os cultos. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Se eu não fosse tão ocupado, com certeza eu ia servir a Jesus. Nós estamos sempre do lado de Marta, como Jesus disse em Lucas 10. Você está ocupado e ansioso com tantas coisas, mas uma só é necessária. Mas, irmãos, olhem para Paulo. Ele estava preso, mas isso de modo nenhum impediu a produtividade dele. Agora, não me entendam mal. Não me entendam mal. Eu não estou dizendo que você não pode trabalhar para a glória de Deus. Eu não estou dizendo que você não pode estudar para a glória de Deus. Eu não estou dizendo que você deve trabalhar tanto quanto o apóstolo Paulo trabalhou. Longe de mim dizer isso. O que eu estou dizendo é que a produtividade de Paulo em meio às dificuldades da vida dele deve ensinar ao nosso coração que para servir a Deus e ao reino de Deus, temos de fazer certos sacrifícios. Devemos ser produtivos mesmo em meio às dificuldades do dia a dia. Esse é o exemplo que Paulo nos dá aqui. Então, irmão e irmã, trabalhe para Jesus, mesmo quando isso exigir certas dificuldades da sua parte. Então, diga não à preguiça, diga não ao desânimo, diga não a qualquer tipo de ansiedade e se envolva no serviço para avançar o maior reino que esse mundo já viu, que é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E não tente se orgulhar com isso, esse é um perigo também. Não tente achar que porque você está fazendo certos sacrifícios, você está atraindo de modo especial a atenção de Jesus, porque você se torna agora um queridinho de Deus ou uma queridinha de Deus. Não são assim que as coisas funcionam. O maior sacrifício não é aquele que você faz, o maior sacrifício já foi feito, foi aquilo que Cristo fez. Em outras palavras, nunca nós seremos os heróis da história. Cristo é o verdadeiro herói. Era assim que Paulo gastava a vida dele, de modo sacrificial. Mas não apenas uma produtividade inabalável, vemos também que Paulo era um líder pacificador. Versículo 10 ao 12, ele diz: venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Anteriormente ele te foi inútil, mas agora é muito útil para ti e para mim. Eu o envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. São basicamente 3 razões que Paulo apresenta para Filemão perdoar Onésimo. Primeiro, Filemão deveria perdoar Onésimo, porque Onésimo é uma nova criatura. Onésimo nasceu de novo. Eu venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei na prisão. A ideia aqui não é de um nascimento biológico, de um nascimento físico, mas sim de um nascimento espiritual. Ele agora é uma nova criatura, ele tem um novo coração. Então, Filemão, se Onésimo foi perdoado pelo próprio Deus, então é uma grande arrogância da sua parte negar perdão àquele a quem o próprio Deus perdoou. Então, perdoe Onésimo, porque o Onésimo que está diante de você não é o mesmo que saiu daí. Ele foi transformado, esse é o primeiro motivo. Segundo, Filemão devia perdoar Onésimo, porque Onésimo se tornou útil para o reino de Deus. Anteriormente, diz Paulo, ele te foi inútil, mas agora, no presente, é muito útil para ti e para mim. Existe um jogo de palavras aqui no original. O nome Onésimo, no original, significa útil, mas ao que parece, Onésimo não era esse empregado muito útil. Ele vivia causando prejuízo a Filemão, de modo que Paulo diz que antes ele não era muito útil. Mas agora, depois de ser transformado, Onésimo está trabalhando, Onésimo está servindo, Onésimo está ajudando o apóstolo Paulo. E é para esse ponto que Paulo chama a atenção de Filemão aqui. E vocês estão observando comigo?
uma das principais lições dessa carta de Filemon é que quando o Evangelho chega, ele transforma a nossa disposição. O Evangelho chegou para Paulo, ele começou a quê? Ele começou a trabalhar. O Evangelho chegou para Filemon e ele começou a trabalhar, hospedando a igreja, servindo aos santos. O Evangelho chegou para Onésimo e ele começou a trabalhar. O Evangelho transforma a nossa disposição. É por isso que Filemon deveria receber Onésimo, porque seria uma grande ajuda para o ministério dele. E terceiro, Filemon devia perdoar Onésimo, porque Onésimo merecia ser tratado com o mesmo tratamento que Paulo merecia. Essa é a parte mais forte da intercessão. Quando Paulo diz, eu envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. O meu próprio coração. Não o meu dinheiro, não um animal meu, não um objeto meu, mas a coisa mais valiosa que a gente tem no nosso corpo humano, nosso coração. O que Filemon fizesse a Onésimo, ele estaria fazendo com o apóstolo Paulo também. A ideia aqui é que Paulo está aplicando um princípio de igualdade na situação. O Onésimo não deveria ser tratado como um sub-humano, como um animal, como geralmente os escravos eram tratados naquela época. Se um escravo fugisse, ele retornasse para o seu senhor, provavelmente o senhor iria punir ele de um modo desumano. Mas Paulo está se assegurando de que isso não vai acontecer. Ele está intercedendo por Onésimo, e o grande interesse de Paulo nessa intercessão é promover a paz, promover a unidade e promover a reconciliação. Por quê? Porque um líder segundo o coração de Deus é um líder que promove a paz, é um líder pacificador. O Evangelho, o próprio Evangelho, é uma mensagem que conta ao nosso coração a história de pecadores que estavam em guerra com Deus. E o próprio Deus enviou o Filho dele para morrer no lugar do seu povo, para estabelecer o quê? Para estabelecer a paz, para desfazer a inimizade que havia entre nós e Deus. E quando nós recebemos essa mensagem, nós iremos transmitir essa mensagem para as pessoas que estão ao nosso redor, iremos promover a paz, como Jesus Cristo disse, seremos semelhantes a Deus. Ele disse em Mateus 5:9, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Todo cristão verdadeiro, ele é interessado em promover a paz. Ele tem uma paz vertical com Deus e ele trabalha por uma paz horizontal com os homens. Então, não existe esse negócio do famoso crente galo de briga, que gosta de sair por aí brigando, que gosta de sair por aí arranjando intrigas. Não existe isso. Todo cristão verdadeiro é um pacificador e o líder é especialmente um pacificador. Então, como líder, irmão e irmã, quando você vê algum conflito surgindo na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na igreja, o ideal a fazer não é você alimentar a fogueira, é você apagar a fogueira, porque esse é um líder segundo o coração de Deus. Por último, quero que vocês observem comigo, do versículo 13 ao 14, o caráter do apóstolo Paulo como líder, versículo 13 ao 14. Eu gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse na prisão por amor do Evangelho, diz Paulo. Mas eu não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que a tua bondade não fosse forçada, mas sim espontânea. Duas coisas que eu quero que vocês enxerguem comigo sobre Paulo: a sinceridade dele e a honestidade dele. Eu gostaria de mantê-lo comigo, essa é a sinceridade de Paulo. Eu gostaria de mantê-lo comigo para que em teu lugar me servisse na prisão. Paulo está abrindo o jogo aqui, ele não está escondendo as coisas. Ele diz, quer saber, Filemon? Eu não estou nem querendo muito enviar Onésimo. Por mim ele ficava por aqui mesmo. Por mim ele ficava em Roma, me auxiliando, prestando o serviço que você deveria prestar, como substituto. Ele diz, para que em teu lugar me servisse. É como se ele dissesse, eu sei que você queria estar comigo aqui, Filemon, mas você não pode. Mas Onésimo está aqui, ele está me servindo, ele está me auxiliando, ele está sendo um cooperador, um auxiliar, e eu estou enviando ele com um coração dividido, porque na verdade eu queria que ele ficasse aqui comigo, eu queria que ele continuasse me auxiliando para que Deus usasse a nossa vida para avançar o reino dele. Mas é aqui onde entra a honestidade de Paulo. Ele é sincero, eu gostaria que ele ficasse aqui, mas ele é honesto também. O texto continua dizendo, mas eu não quis fazer nada sem o teu consentimento. Essa é a honestidade de Paulo. Para que a tua bondade não fosse forçada, mas sim espontânea. Sabe o que Paulo poderia fazer depois que Onésimo se converteu? Paulo poderia ter deixado as coisas como estavam, escondido Onésimo lá. Sabe aquele tipo de pessoa que acha algum dinheiro no chão e a primeira coisa que ela faz é pegar o dinheiro rapidamente, colocar no bolso, olhar para um lado para o outro e ninguém viu, nada aconteceu. Afinal de contas, achado não é
roubado, quem perdeu não tem cuidado. Paulo poderia ter dito isso: olha, eu achei Onésimo aqui em Roma, ele vai ficar comigo aqui, porque achado não é roubado, Filemão não teve cuidado, está aqui Onésimo comigo. Mas ele não fez isso. Ele não deu aquele famoso jeitinho brasileiro de resolver as coisas. Paulo é honesto. É por isso que ele envia Onésimo de volta para Filemão numa viagem de mais de 2.000 quilômetros para que ele resolva aquele conflito. E é justamente essa sinceridade, irmãos, e essa honestidade que são essenciais na vida de qualquer líder, segundo o coração de Deus. O líder sincero é aquele que é honesto, é aquele que é justo, é aquele que é sincero. Uma liderança sem honestidade, uma liderança hipócrita, uma liderança injusta, causa a destruição. Uma grande parte da razão para a destruição que vem se alastrando em nosso Brasil, a destruição econômica, política, social, uma grande parte da razão para essa destruição é porque os líderes da nossa nação, em sua grande maioria, não são líderes honestos, não são líderes sinceros. De igual modo, muitas famílias, muitas empresas, muitas igrejas são destruídas por conta da falta de sinceridade, da falta de honestidade na vida dos líderes. E é por isso que devemos guardar o nosso coração disso. Devemos guardar o nosso coração do jeitinho brasileiro e dos clichês que o brasileiro usa para adquirir coisas por meios ilícitos. Devemos perseguir a honestidade, porque Deus abençoa líderes sinceros e honestos. Líderes que não fazem vista grossa, líderes que não encobrem o pecado, líderes que não usam 2 pesos e 2 medidas, líderes que são sinceros. É esses líderes que Deus abençoa. Provérbios 11:3 diz: a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis o destrói. Provérbios 12:19, os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa, ela dura apenas um instante. Que essas advertências, irmãos, possam alertar o nosso coração, para que possamos evitar qualquer tipo de desonestidade, de injustiça, de hipocrisia que tente se instalar em nosso coração, para que assim venhamos a livrar a nossa vida, a nossa família, os nossos negócios, a nossa igreja, a nossa nação e o nosso mundo da destruição do pecado. Recapitulando, nessa parte da carta nós aprendemos que o líder segundo o coração de Deus é alguém com discernimento, é alguém produtivo, compassivo, honesto e sincero. Devemos orar então para que essas virtudes cresçam em nossa vida, cresçam na vida da nossa igreja, cresçam na vida da nossa nação, para que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas. Amém, queridos? Que Deus aplique no nosso coração a palavra dele